Conhecimento para bem viver com Tiago Namastê. Então agora é os segredos do funcionamento do universo. Tcharam. Como é que o universo se mexe? Ele se mexe basicamente através de prana, certo? E prana é a forma de você entender assim o dinheiro que está no banco e que está disponível para saque. Okay? Ele é uma forma de transformar desejos em manifestações físicas, certo? Então a ideia é assim, tudo para alguma coisa acontecer no nível físico, ela primeiro precisa ser mentalizado em um certo sentido. Tá? Você não pode falar assim, eu quero um carro e o carro acontecer antes desse eu quero um carro. Em certo grau. Ele pode até aparecer, você pode até ganhar o carro, mas você não quereu ele, entende como é que é a ideia? Para você ter essa relação de causalidade que você consegue ver, você precisa ter um desejo a atrelar com aquilo, certo? Então, basicamente é assim, todo mundo tem uma conta prânica com o universo, certo? Como é que essa conta prânica acontece? Quanto mais você está a favor da vida, mais você ganha crédito. Quanto mais contra a vida, menos você ganha crédito e você passa até perder crédito, sabe? E aí quando você tem uma necessidade interna emocional muito forte, você normalmente chega para o universo e fala, universo, eu estou precisando tirar um pouco de prana da minha conta aqui. Eu preciso disso, certo? Aí quando você fala isso, o universo meio que fala, bom, meu filho, a ideia é a seguinte, eu não posso sair dando tudo para todo mundo de uma maneira torta e direita, porque senão ninguém nunca vai aprender nada. Então eu tenho que ver o quanto de merecimento você tem. E aí ele vai lá e checa. Aí tem duas coisas, assim, quando você faz um pedido, tem dois aspectos que você sempre leva em consideração. O quão específico é aquilo que você quer e o quão rápido você quer que entregue. Certo? Esses dois fatores, eles são concorrentes. Se você quer uma coisa muito específica, leva mais tempo. Se você quer uma coisa pouco específica, tende a ser mais rápido. Certo? Isso como é que você vê fora de uma perspectiva esotérica? Quando você, está procurando um emprego. Se você quer um emprego que seja muito determinado, assim, tal, a chance dele aparecer logo de cara é mais baixa, certo? Ainda que isso não seja uma verdade absoluta, porque às vezes tua conta de prana está muito favorecida e tal. Além desse aspecto, assim, da conta de prana como um todo, tem um aspecto também de que são os agentes comerciais do universo. Quando ninguém quebra o banco do prana, aquelas vidraças do banco prana, isso acontece também. Assim, tem uns agentes comerciais que nessa perspectiva são os astros, ok? Júpiter faz um negócio, Saturno faz outra coisa, Mercúrio faz outra coisa, Rahu faz outra coisa. Tem uns 9 lá, agentes comerciais do universo, que são formas desse universo ir atuando por aí. São coisas que influenciam a vida das pessoas, sem que exatamente o universo, o banco como um todo, esteja se mostrando para as pessoas, certo? Aí às vezes você está andando pela rua e uma pessoa fala assim, estamos oferecendo crédito com juros zero, não sei o que e tal. Aí esse cara passa de vez em quando, tem esse tipo de promoção. De vez em quando tem os fiscais da prefeitura fazendo fiscalização, não sei o que. Então tem agentes atuando fora dessa estrutura que é só o que você está querendo com o universo, sabe? Isso a gente chama de astrologia védica ou de outros que têm esse conhecimento de assim, quais são as frequências que estão atuando mais no campo mental das pessoas e quais são as frequências que estão atuando menos. O que significa atuando mais, atuando menos? Se você está num lugar que tem basicamente só uma estação que pega bem e todas as outras 8 pegam mal, a chance de você escutar aquela que pega bem é maior, certo? Suponha que você quer escutar música e tem 8 pegando muito mal, cheio de chiado, e uma pegando super lindamente bem, mesmo que você não goste muito daquela música dali, mais provável é que você escute uma música que você não gosta do que o chiado que você não entende, certo? Então isso são, digamos assim, os alinhamentos que a gente fala de aí dos planetas, não sei o que e tal. Significa que você é obrigado a escutar aquela frequência ou que você é obrigado a seguir aquela frequência? Não, mas ela te influencia, ela te contagia a um ponto de você, muitas vezes, nem perceber que você está escutando aquela música, certo? Na maior parte das vezes, esse exemplo é a música do metrô.
Não a música que você pôs no teu rádio. Você chega ali e você nem a princípio viu que estava tocando, você está sendo só influenciado sem perceber. Você precisa ter um grau de contemplação interna muito grande para olhar aquilo e falar, cara, isso que está passando na minha mente aqui é um negócio meio esquisito. Quem é isso que está acontecendo? Segura. Então, a ideia fundamental é todos esses campos mentais que estão acontecendo, eles acontecem de uma maneira de aumentar o campo probabilístico e não exatamente uma coisa determinística, certo? Então, como é que a história funciona? Na medida em que a gente vai fazendo as nossas práticas espirituais, ou seja, na medida em que a gente vai buscando cada vez mais no nosso interior a resposta, a solução, nessa visão, a dissolução da nossa identificação com as coisas transitórias, cada vez mais vai gerando prana ao nosso redor organizado, que a gente chama de sattva, ok? O prana, assim, pegando aquela ideia dos cristais de água que está em voga aí, sabe, de que fica escrevendo amor na água, aí a água se organiza de uma maneira e tal. O universo ele não é só uma composição química 2D. A estruturação tridimensional das moléculas faz muita diferença no como elas estão vibrando, certo? Se você põe um negócio nessa forma e põe para vibrar, é diferente de você pôr nessa forma e botar para vibrar. O som manifesta de uma maneira diferente e isso a gente chama de realidade. Esse mundo manifesto é uma organização de estruturas químicas elaboradas em estruturas espaciais, ok? Então, quando a gente vai fazendo muito dessas práticas, a gente vai fazendo com que o universo que está ali materialmente delimitado de uma maneira fixa, em um certo sentido, se organize de uma maneira mais harmoniosa, mais sática, ok? Então isso vai fazendo com que a gente chegue, antes da gente chegar no banco, vão os batedores na nossa frente, abrindo o espaço do engarrafamento. A gente, antes de chegar no banco, o gerente ligou pra gente, perguntando como é que a gente estava, que estava com saudade da gente, perguntando o que precisava. A gente nem precisou sair do carro, mas o cara resolveu pegar um motorista para estacionar o carro pra gente. Entende o que é essa ideia do sattva? O universo vai funcionando de uma maneira que você fala assim, cara, porra, que demais, sabe? Como tá tudo muito fácil, como tá tudo uma sensação de que o fluxo está harmonioso. Isso não é exatamente assim, simplesmente porque o universo gosta de você. O universo gosta de todo mundo. Mas você tá com um campo energético ao teu redor que todas as coisas vão sendo contaminadas por organização da matéria, ok? Então, quando a gente está fazendo as nossas práticas, no geral, esse universo está se configurando. Mas ele não se configura de uma coisa que é assim, terminei agora e agora essa conta vai estar liberada, certo? Porque isso envolve uma capacidade de condensação energética que é, por exemplo, assim, você terminou de construir uma hidrelétrica, mas leva um tempo até o reservatório encher. Mas você, eu fiz a hidrelétrica, cara, fiquei 40 dias fazendo a hidrelétrica e ela não funcionou? Como assim? Porque não necessariamente aquele campo, o universo, não precisa de um tempo para se organizar também, né? Ninguém nasce do nada, né? Leva uns 9 meses no geral. O que significa? Tem tempo para que esse universo que de alguma maneira gerou um potencial possa ser organizado. Isso certo? Até porque aí eu entendo essa coisa da lei do retorno e tal, de fora, assim. Mas até pro bem-estar físico, porque eu fico pensando assim, a respiração é uma coisa que, com 40 dias, no mínimo me dá um bem-estar físico. Mas a questão é que, assim, você não sabe como você estaria se você não estivesse fazendo as práticas, certo? Então, assim, a espiritualidade, ela, a princípio, ela não é uma coisa que você comprova ela no laboratório da forma como a gente está acostumado a comprovar as coisas. Na perspectiva védica, a ideia de que existe um objeto separado de um sujeito inexiste. Sempre existe um processo que a gente chama de objeto, sempre existe um processo que a gente chama de sujeito e principalmente sempre existe um ato de observação. Esse ato de observação está dentro de um prisma de sattva, rajas ou tamas. Então nunca existe uma observação, como é que é a palavra científica que usa para isso? Sem contaminação, você entendeu o que eu quis dizer? Tá? Isso não existe. Por definição, dentro da perspectiva do yoga, você sempre está atuando no objeto a partir do estado mental que está a tua observação. Certo? Porque o estado mental da tua observação vai carregando partícula de sattva, rajas e tamas, ou vai modulando a frequência. É como se o universo todo fosse construído, assim, falando de uma maneira mais
da física moderna, de cordas, que o simples fato de você olhar de uma forma tensiona o objeto de uma maneira ou de outra. Ok? O ato da observação necessariamente impacta no objeto. Que é mais ou menos o que é aquele exemplo do gato do Schrödinger, que sabe que o gato não pode estar... Quanticamente ele está vivo e morto ao mesmo tempo, mas no momento que o observador atua, ou o gato está vivo ou o gato está morto. O mundo quântico, o mundo sutil, esse mundo microscópico, assim, num grau muito diferente do que a gente chama da realidade macroscópica, ele é e não é ao mesmo tempo. E o ato de você se colocar como um processo de consciência em cima dele estabiliza ele em algum grau. Ok? E quando você olha ele numa perspectiva mais sátrica, ele estabiliza de uma maneira mais sátrica, mais harmoniosa, e a mesma coisa para o rajásico e tamásico. Então, assim, nunca nesse mundo a gente vai ter uma garantia de que você fez as coisas e você está melhor por conta disso. Porque você nunca vai ter um parâmetro de controle. Já que você não tem uma observação neutra, essa que é a palavra. Você só consegue dizer que uma coisa teve efeito cientificamente da forma como a ciência hoje é ensinada nas escolas, se você tem um parâmetro de controle. Tá claro? Só que na vida não existe parâmetro de controle. Então você nunca vai poder saber de uma maneira determinística se aquilo que você fez um resultado comparativamente se você não tivesse feito. Certo? Então por isso que a espiritualidade, dentro desse sentido, é um processo de você fazer uma escolha. Seguinte, você tem duas escolhas. Ou você viver como você sempre viveu, ou você se colocar numa postura um pouco corajosa de assumir que aquilo que você está fazendo impacta a tua vida. Ok? E se você observa que um monte de gente ao longo de um monte de tempo está fazendo aquilo e que no geral estão tendo resultados bons, você assume para você que durante, 6 meses, 1 ano, você vai fazer isso também. E aí é a parte que mais ferra tudo com a nossa lógica ocidental. Se isso der errado, você vai assumir, por definição, de que isso foi o melhor errado que podia ter dado. E aí é que a nossa filosofia entra em pânico, certo? Porque a nossa filosofia, ela busca controlar a natureza, né? Bem baconiana o negócio. E aí você tem que extrair dela, é quase um estupro, os resultados que você quer. Só que a perspectiva do yoga não é você ter dinheiro, ter fama ou ter qualquer coisa material que seja importante. Se tiver isso, tudo bem, não tem o menor problema. Mas a perspectiva do yoga é você ter paz e tranquilidade interna, certo? Então, assim, como é que você cultiva paz e tranquilidade interna? Isso é claro, a nossa filosofia não se pretende a esse tipo de coisa, certo? A nossa filosofia se pretende a outro tipo de coisa, que é a gnosis, né? Assim, nossa filosofia no geral, ainda que a filosofia mais alemã seja um pouco diferente, a filosofia grega é uma filosofia muito voltada para um papel de conhecer. A filosofia do yoga, se é que pode dizer isso, mas a prática do yoga não está querendo conhecer, essencialmente. Se conhecer, tudo bem. Ela está querendo paz, tranquilidade, harmonia. Prefere ser uma pessoa que não conhece e que está em harmonia interna do que uma pessoa que sabe muito e está num estado miserável, certo? Então esse é o core, assim, esse que é o valor fundamental da história. A gente faz as nossas práticas espirituais porque a gente entende que ao longo de vidas e de eras, a gente está cada vez menos se identificando com aquilo que é transitório e sofrendo menos por conta disso. Quer ter uma comprovação disso em algum jeito? Pega alguns exemplos de pessoas que há 5 anos atrás eram de uma forma, 2 anos atrás, e começaram a se dedicar de uma maneira bastante determinada e fiel àquilo, e vê se depois de 2 anos fazendo aquilo, 5 anos, a pessoa piorou. Não piora, entende? Porque aquilo tem um processo de uma inteligência energética muito grande, que está além desse nosso campo de explicação estritamente material. O yoga conhece o mundo material, mas ele entende que o mundo material é impactado pela nossa postura mental. A nossa postura mental é impactada pela nossa determinação espiritual, certo? Então a ideia fundamental do yoga é: coloque como prioridade na sua vida o seu sentimento espiritual, o seu sentimento de que o divino está dentro de você, que você faz parte do universo e que ao longo do tempo está passando chuvas e trovoadas aí também, está fazendo dias de sol, mas cada vez menos você se identifica com isso, cada vez tem mais gratidão pelo fato de existir. Aí quando começa essa parte da gratidão, o negócio começa a ficar um pouco mais animado. E aí já é uma outra etapa. Ok? Bom, continue a nadar. Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!